Estamos de volta com o programa Divã de André Kepp. Olha aí o tema de hoje, saindo da Matrix. Saindo da Matrix. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em psicologia social e a psicologia social, como vocês sabem, estuda muito esses temas. E do trabalho, psicologia social do trabalho pela USP. Sou mestre em psicossomática e psicologia hospitalar pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, o que é a Matrix da atualidade? O que é essa Matrix que todos nós estamos dentro? O que é isso? É a realidade como nos é apresentada, principalmente pela grande mídia. Então, a realidade nos é apresentada de uma forma que é uma grande matrix. A realidade atual não nos é apresentada tal qual ela é. Então, ela não é apresentada como ela é, mas do jeito que os dirigentes do mundo, né, vamos chamar assim, querem nos apresentar. Então, a realidade não é apresentada do jeito que ela é, mas do jeito que algumas pessoas querem que a gente veja. Aí você pode me perguntar, André, de novo você com essas teorias da conspiração? André, isso não é teoria da conspiração? E aí o que eu tenho para te responder é que não é teoria da conspiração, mas é prática da conspiração. Isso aqui não é teoria, isso é prática. Então, estamos diante da prática da conspiração, sim. Para se aprofundar nesse tema, eu recomendo para você, meu ouvinte, que sempre gosta de estudar, 2 livros. Primeiro, Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen e Larry Abraham. Agora, se você prefere ler um livro pelo enfoque, pelo ponto de vista progressista, de esquerda, então leia Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Bom, no livro Política, Ideologia e Conspirações, os autores demonstram que, além de existirem as conspirações, que não se tratam de algo secreto nem discreto, mas de uma guerra aberta, declarada e constante, que nos distrai com sua tática de colocar socialistas contra liberais, esquerda contra direita, capitalismo contra comunismo. É o que eu venho falando sempre, né? É a máxima do filósofo Maquiavel, dividir para reinar. Então coloca um brigando com o outro, se distraindo com essa briga, e nessa briga quase que infinita, enquanto que reina de uma maneira quase que absoluta, mas longe do foco, né? Esse que é o principal. Fomos divididos em torcidas de uma falsa disputa e os que realmente vencem nem precisam entrar em campo. Então, um torce para a direita, outro torce para a esquerda, um torce por uma visão econômica, outro torce por outra, mas quem está manipulando tudo isso não aparece em campo. Sempre estiveram juntos em um terceiro lado, que não estava disputando nada, apenas nos ocupando enquanto mantinham o poder. Então, os verdadeiros poderosos fazem a gente ficar nessas briguinhas, enquanto eles estão no poder. Olha o que o livro demonstra, muito interessante. Então, é mais ou menos o seguinte, né? Um fala mal do outro e depois vão comer pizza juntos, entendeu? Se não, caviar, né? Provavelmente caviar. Aonde? Nos bastidores, onde eles fazem todas as suas tramas, todas as suas conspirações. E olha essa terceira linha que é bastante importante. São os grandes banqueiros e elites globais que dirigem o mundo.
Quem dirige o mundo? Os grandes banqueiros e as elites globais. Nesta afirmação fica claro que quem dirige o mundo até a atualidade são os grandes banqueiros e as elites globais. Esses são os verdadeiros manipuladores que ficam atrás dos bastidores. E o mundo é regido por essas pessoas. Portanto, a matrix que vivemos no cotidiano é feita de acordo com os interesses econômicos e políticos das elites globais. Isso é... Vai investigando, você vai chegar à mesma conclusão. E além de elites globais, são elites globalistas, que querem dizer o seguinte, no sentido de quererem dominar o mundo inteiro. Se você quiser assistir um vídeo meu no YouTube chamado Vivemos na Matrix, que eu introduzi esse tema da Matrix na atualidade, é só digitar no YouTube André Kepp Vivemos na Matrix. Bom, agora vamos falar do segundo livro, que também é muito interessante. Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Olha que título. O que ele diz, né? Agora, antes disso, você pode me dizer o seguinte. André, mas quem que é o autor desse livro, André? Será que não é um autor porcaria? Não é um sem noção da vida? Você pode me fazer essa pergunta. Mas aí eu vou dizer quem é o autor desse livro. Matthew D'Ancona é um jornalista britânico que tem uma coluna semanal no jornal The Guardian e é pesquisador convidado do Queen Mary University of London. Tá bom assim? Se eu tivesse que fazer a apresentação completa, demoraria o programa inteiro. Então vamos ficar por aqui. Bom, o que ele diz no livro? Quando os apelos à emoção, a crenças e a ideologias têm mais influência em moldar a opinião pública que os fatos objetivos. Então, o que está acontecendo na atualidade? Então, muita ideologia, muita opinião, todo mundo falando a sua opinião, e não há uma busca dos fatos objetivos, o que realmente aconteceu. Por isso, na época atual, se baseie mais em fatos objetivos. Quais são os fatos? E você chegue à sua conclusão. Não deixa não deixa se envolver por debates puramente opinativos. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não fica nisso. Veja os fatos e você mesmo chega às conclusões. Do que em narrativas, né, que ficam lá falando, ou em opiniões. E olha, essa é a grande dica. Essa é a melhor forma de sairmos da Matrix e descobrirmos o que está realmente acontecendo. Alguém dá uma entrevista, ouça o que essa pessoa falou. Um fato acontece, veja o que esse fato quer dizer. Então, abra os olhos, os ouvidos e observe tudo o que está acontecendo em termos de fatos objetivos. Aí você começa a sair da Matrix. Então, olha esse segundo parágrafo aqui. Do livro Pós-verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Bem-vindos à era da pós-verdade, que é a era atual. Uma época em que a arte da mentira está abalando as próprias fundações da democracia e do mundo como conhecemos. Então, muita mentira sendo falada, né? E isso nos envolve e aí nós ficamos confusos. Mas qual que é a verdade por trás de tanta mentira, tanta fake news e tanta desinformação? Como ele é jornalista, ele sabe de todas as mentiras que são produzidas. Tá? Então, Matthew D'Ancona, esse é o nome do autor, e que nos prendem na irrealidade. Então, esta irrealidade que é a Matrix. Mas, André, fala um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na atualidade. Bom,
Se tem tanta mentira, o que realmente está acontecendo? E eu vou falar na forma de perguntas, tá? O que é possível ser dito? Então eu sempre tomo cuidado para falar o que é possível ser dito. A primeira pergunta: você se surpreenderia muito se descobrisse que fatos recentes da política internacional foram meras representações de teatro? Você se surpreenderia muito ao descobrir isso, que houve apenas uma representação teatral e que os fatos não aconteceram? Isso te deixaria muito surpreso? Primeira pergunta. Segunda pergunta: você se surpreenderia se descobrisse que a política internacional, neste mês de fevereiro, que entra agora, até a data de 4 de março, depois você vai entender o porquê que eu estou falando 4 de março, será completamente diferente do que a grande mídia está divulgando? Então, tudo que a grande mídia está divulgando, em termos de política internacional, não é o que está acontecendo. Te deixaria muito surpreso? Pois é. Para não ser pego de surpresa, observe os fatos que estão realmente acontecendo. E os monte como se fosse um grande quebra-cabeças. Não fica tanto em narrativa, porque tá tudo muito opinativo. Eu acho, minha opinião é essa, olha que absurdo, mas qual é o fato? Fique no fato. Bom, mas esse fato não é tão absurdo, e por que o cara está falando que é absurdo? Esse fato é absurdo e o cara não está dizendo que é absurdo. Ué, mas o que está acontecendo? Né? Então, quando você observa os fatos, aí você vai chegar às suas próprias conclusões. Essa é a grande forma de sair da Matrix. Porque senão você fica tão envolvido com as opiniões que você não vê os fatos. Não ouve os fatos, não vê os fatos, né? Nesse sentido, aquele grande mestre nosso, né? O grande mestre, o grande e amado mestre Jesus o Cristo, sempre falava: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, nós precisamos ouvir o que está acontecendo e ver o que está acontecendo. Então, ficar nos fatos objetivos. E aí nós mesmos chegarmos às várias conclusões. Então, pois é, para não ser pego de surpresa, observe os fatos e os monte como se fosse um grande quebra-cabeças. Aí você vai entender o que realmente está acontecendo na atualidade, inclusive em termos de política internacional. Senão não dá para entender o que está acontecendo. Assim você descobrirá o que está realmente acontecendo no mundo. Não fique retido em opiniões, nem em narrativas. O que são narrativas? São as histórias contadas. Olha, imagina, que absurdo, eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso dessa forma, e são narrativas apenas. Não estão mostrando o que está acontecendo de verdade. Mas nos fatos que realmente estão acontecendo. Agora, você pode até me perguntar: ô André, mas tá bom, você está insistindo nisso, mas por que isso é importante? Para que realmente entendamos o que acontece no mundo. Senão a gente fica retido numa narrativa, retido na Matrix, ou Matrix, como chamamos no Brasil. Então ficamos retidos na Matrix e não conseguimos enxergar a verdadeira realidade. E muitas vezes, por isso, nos sentimos perdidos em meio às várias mentiras, desinformações e pós-verdades. Olha, o autor Matthew d'Ancona colocou ainda uma frase na capa que eu vi agora, e realmente essa frase é maravilhosa, eu quero retransmitir para vocês.
O que acontece de novo agora não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público em relação a isso. Eu vou até repetir. O que acontece de novo agora não é a desonestidade dos políticos, mas a resposta do público em relação a isso. Essa é a novidade. As pessoas estão abrindo os olhos, as pessoas estão percebendo, as pessoas estão conscientizando. O que a desonestidade que existe há milênios. Há milênios. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que nós estamos pouco a pouco despertando, que nós estamos pouco a pouco abrindo os olhos, e isso é que faz toda a diferença. Eu vou dar uma mensagem final hoje que eu entendo que vai ser muito interessante. Fique ligado. Eu vou dar apenas 2 dicas. A primeira dica é o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. Aí você pode me perguntar, André, mas por que tem esse subtítulo, A História que Nunca Foi Contada? Porque, na verdade, eu estou trazendo de uma pesquisa, a pesquisa da minha vida, uma investigação da verdadeira história do passado da Terra. Não a história que contaram para nós, mas a verdadeira história. Ô André, mas como é que você chegou nessa verdadeira história? Pesquisando textos antigos, Platão, Hesíodo e vários outros autores, né? Homero e vários outros autores, e além de pesquisar textos antigos, juntando com descobertas científicas sobre o passado, mas sobre o verdadeiro passado. E nessa junção eu fui remontando o passado, mas sempre me baseando em textos antigos e em descobertas científicas. E aí eu trouxe, neste livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, o verdadeiro passado da Terra, numa aproximação justamente a partir daí. Textos antigos e pesquisas científicas. Então é da editora Madras e você encontra em todas as livrarias. A segunda dica é o livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é um livro publicado por uma editora alemã com filial em Lisboa e em Nova York. E esse é um livro que vai te possibilitar ter o método transdisciplinar de pesquisa, ou seja, migrar de uma disciplina para outra. Então você vai migrar de uma disciplina humana para outra humana, ou outra biológica, outra exata. Então você vai migrando de disciplinas e aprimorando a sua pesquisa. E você consegue pela Amazon.com esse livro, tá? Então Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Vamos dar um recado final agora. Em síntese, resumindo, fazendo uma síntese de tudo, precisamos seguir a orientação contida na frase do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo. A verdade vos libertará. Não a mentira. A mentira nos prende na Matrix ou na Matrix. Então é a mentira, a pós-verdade. A pós-verdade, esse termo não era usado no passado, mas a pós-verdade é a mentira. Só que a mentira, assim, com um embrulhinho bonitinho. Parece até verdade. Então é a encenação. O que é a pós-verdade? É a fraude, é a encenação, é o teatro. São essas coisas que são apresentadas como se fossem verdades e são apresentadas de uma forma bonitinha, viu? Mas por dentro é tudo mentira. Então essa é a pós-verdade. É a mentira dita de uma forma bonitinha, mostrando boas intenções quando as intenções são péssimas. É isso que é pós-verdade. Então, a mentira nos prende. A pós-verdade nos prende, que é, na síntese, também uma mentira.
E a desinformação nos prende. Então, o que nos prende? Mentira, pós-verdade e desinformação. São essas três coisas que na síntese são uma grande mentira, mas cada uma apresentada de uma forma, que nos prendem, que nos trazem confusão, que nos tiram a consciência da realidade. Então nós ficamos inconscientes, nós ficamos alienados do que realmente está acontecendo, com tanta mentira que é falada, com tanta desinformação, com tanta pós-verdade, com tanta fake news. Resta saber o que é verdadeiramente fake news e o que não é. Então, mas como é que eu vou descobrir? Buscando sempre a verdade. Então, a verdade vos libertará é a frase síntese da busca que precisamos ter. Está na época de buscarmos a verdade, ao invés da pós-verdade, os fatos objetivos, ao invés das opiniões, e a realidade, ao invés das mentiras. Então, vamos ficar muito focados nisso. Qual é a verdade? Qual é a realidade? Quais são os fatos? O que aconteceu? E as opiniões são suas. Tenha você mesmo discernimento. Aí você consegue fazer uma pesquisa e descobrir muitas e muitas coisas. Eu dei 2 livros hoje, falei de 2 livros interessantes. O primeiro, para quem tem uma visão mais de centro, mais de direita. O segundo, para quem tem uma visão mais de esquerda, progressista. Então, você vai gostar mais de um ou de outro, de acordo com a sua visão. Mas ambos fazem denúncias realmente muito importantes sobre o que está acontecendo na atualidade. E isso é muito importante para que a gente consiga sair da matrix que estamos vivendo. A matrix da pós-verdade, a matrix da mentira, a matrix da desinformação. Espero que o programa de hoje tenha sido importante para você, interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.